Graça e paz, o amor de Cristo esteja no coração de todos vocês. Eu sou o irmão Davi Roberto, e aqui do meu lado direito está o irmão Gustavo, que Deus recebeu abençoado de louvor. Do lado esquerdo, o meu irmão Lécio. Nós somos da comunidade do Evangelho em Vida. O projeto desse programa é o ID, e pregar o Evangelho a toda criatura. Como está em Marcos 16, no verso 15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão, de mostrar às pessoas realmente a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra da verdade, o conhecimento que muitas pessoas buscam e ainda não tiveram acesso. E nós tivemos esse acesso, temos recebido pérolas de Cristo, foram derramadas no nosso coração, e nós devemos compartilhar cada uma delas com vocês. Então, esse programa tem esse foco, esse propósito: perguntas e respostas acerca do Evangelho. Daqui a pouco nós estaremos enfatizando perguntas importantes, profundas, que as pessoas possam fazer comparações espirituais. Mas antes disso, nós estamos aqui com o nosso amado irmão Gustavo, ele vai estar fazendo um louvor, e assim nós vamos estar ouvindo esse louvor, exaltando ao nosso Deus de todo o nosso coração. Senhor,
Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos iniciar agora as perguntas e respostas dos discípulos de Cristo, para que as pessoas tenham uma visão aguçada do Evangelho da salvação. Pessoas que buscam o conhecimento, o entendimento, o discernimento. Então, a primeira pergunta que eu vou estar fazendo aqui para o amado que está do meu lado esquerdo, o irmão Lécio, gostaria de saber, na sua visão, que você passou por vários ministérios, vários lugares, por várias doutrinas, vários ensinamentos. Gostaria de saber de você qual é o maior tesouro da sua vida. Gostaria de saber que você passou, alguém ensinou, alguém mostrou. Qual é o maior tesouro da sua vida, amador? Boa noite. Os ensinamentos que eu aprendi lá, que Deus prova, que os ensinamentos são diferentes do que hoje eu estou. Para mim, antigamente, no meu entendimento, que Deus provava, para mim, nesse ministério que eu estava, que Deus prova, que Deus que atenta, e aí quando eu vim para esse ministério, eu aprendi dentro das Escrituras, baseado na palavra, que é o Evangelho. Você mencionou uma coisa muito importante. Você aprendeu que Deus prova, que Deus tenta, que Deus incita. E aí você para pensar, porque muitos ministros, muitos lugares, muitas pessoas acreditam que há um Deus que tenta, que há um Deus que traz doenças, enfermidades, e muitos não conseguem olhar para Cristo de fato de verdade e pensar, fazer uma reflexão. Qual foi o momento, qual foi o dia que Jesus tentou alguém, que Jesus Cristo provou alguém, que Jesus colocou a doença em alguém, que Jesus colocou um problema na família? Se você olhar para Cristo, de forma alguma você vai ter isso no seu coração, o ensinamento da parte de Cristo. Mas o irmão passou por ministérios que aconteceram esses ensinamentos, essas doutrinas. Você observa que essas doutrinas fazem as pessoas ficarem presas, porque quando acontece algo de errado na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, a primeira coisa que o ministro fala, enraizado na cobertura da lei, é que a pessoa está sendo provada por Deus. Mas qual é o motivo primordial de um Deus provar a pessoa? Qual é a intenção de provar a pessoa? Se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, é onipresente, por que ele precisa provar alguém para saber o que está no coração dela? Se ele vai fazer ou não. O Deus onisciente não precisa disso. Então, o Deus que está no Evangelho jamais provou alguém, jamais provará, jamais incitou. Então, porque ele traz na vida da pessoa toda a bondade, todo o dom perfeito. Ele não traz algo de ruim para as pessoas. O verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor, não traz maldição, não traz dor, sofrimento. Ele traz a paz, ele traz algo maravilhoso, sublime. É como está em Tiago, capítulo 1, no verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes. Então desce do Pai das luzes, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não muda. Ele sim é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Então, amado, você mencionou e falou que realmente há um Deus que tenta. De fato, há um Deus realmente que tenta. Mas não é Cristo. Não é o Deus que nós conhecemos pela pessoa de Jesus Cristo. Então, essa observação e a resposta plausível está em Tiago.
Tiago, capítulo 1, no verso 12 e 13. Então vocês vão observar atentamente o que a palavra vai trazer a você, mostrar uma visão diferenciada, uma visão que você vai ficar maravilhado, e essa visão está em Tiago. Então, observe atentamente. Eu vou separar aqui na Bíblia, Tiago, capítulo 1, no verso 12 e 13. Observe atentamente. Diz a palavra: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Observe atentamente o 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, quando você aprende, tem 3 palavras que são diferentes, mas com o mesmo significado no hebraico, que é tentar, provar e incitar. As 3 palavras têm o mesmo significado. Então, Deus não tenta homem algum, Deus não tenta mulher alguma, Deus não tenta os filhos, Deus não tenta problemas financeiros, Deus não tenta com nada. O Deus está sendo apresentado no Evangelho, não o que muitos têm apresentado em vários lugares. E outra observação, Tiago 1,17 mesmo diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso é que vem do Deus de amor, de um Deus maravilhoso. E quando eu mencionei a você também acerca do maior tesouro da sua vida, muitos vão falar que o maior tesouro é o seu pai, o maior tesouro é sua mãe, o maior tesouro é Deus, o maior tesouro é o meu dinheiro, o maior tesouro é a minha vida. Mas muitos não vão falar a palavra única e verdadeira, que é importante a todo homem, a toda pessoa, gente, ter essa consciência. E aí você passou por vários ministérios. Se você observar a palavra fé, muitos têm se assemelhado aos homens do Velho Testamento. A fé dos homens do Velho Testamento. Por isso eu fiz essa pergunta: qual é o maior tesouro da sua vida? Qual é o maior tesouro? E aí você já passou por várias denominações, já presenciou vários ensinamentos, da visão dos outros ministérios. Qual era o maior tesouro que as pessoas falavam na doutrina deles? Qual era o maior tesouro? O ensinamento que eu aprendi era família, né? O que eu aprendi. Aprendeu em outros ministérios. Exatamente. Mas no Evangelho hoje, a palavra mais importante para mim é a fé. Hoje, no Evangelho. Então, dizer a diferença. Em outros lugares, em outros ministérios, é até mesmo falado de muitas coisas que são importantes, né? Até mesmo pessoas que são provadas a querer ser superior a Deus, de querer fazer campanhas com vários textos bíblicos mencionados referente ao Velho Testamento, e aí as pessoas se perdem naquilo que Cristo tem ensinado. Como você mencionou, quando você passou, o maior tesouro de muitos lugares era a família, o maior tesouro era Deus, mas muitos se esquecem de mencionar o que você falou, a fé. Então, essa fé não é qualquer fé, não é a fé dos homens baseada no Velho Testamento. A fé que faz com que o homem tenha acesso à revelação de Deus, ao conhecimento pleno, tem que ser conforme Jesus Cristo introduziu no nosso coração. Qual é o significado de fé? Fé no Evangelho é o que representa o que Cristo trouxe a cada um de nós, a sua graça, a sua verdade, a manifestação das boas novas, de algo maravilhoso, sublime. Então, em Hebreus capítulo 11, mencionando o maior tesouro na vida de um homem, de uma mulher, de
pessoa está em Hebreus capítulo 11, no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível a busca por Deus. É impossível receber a recompensa da sua vida. É impossível. Você não consegue receber nada. Então, essa fé não é a fé positiva, não é a fé negativa, é uma fé sobrenatural. É a fé de procedência do Evangelho. E quem trouxe essa fé? Foram os homens da lei? Não. Quem trouxe essa fé está em Hebreus capítulo 12, no verso 2. Observe. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, Jesus Cristo é o dono da fé. É Ele que trouxe essa fé que não havia sem a manifestação de Jesus nesse mundo. E essa fé é única e preciosa que Cristo trouxe no nosso coração. Então, você percebe como muitas pessoas têm sido manipuladas, enganadas. Você pensa assim: por que pessoas não querem ter acesso à verdade? Aí eu pergunto, em meio a tantos ministérios, a tantos lugares, que todos nós um dia passamos, vivenciamos, vários ensinamentos, como esses ministérios estão enquadrados no Evangelho? Se de fato a palavra de Cristo tem sido ensinada de forma adequada ou de forma para manipular, comercializar as pessoas. Então, essa é a pergunta. E aí eu pergunto ao irmão Lécio, e eu pergunto também ao irmão Gustavo, que está aqui: vocês já presenciaram, congregaram em outros lugares? Vocês, sempre no ministério, todas as pessoas ensinam. Aqui se prega o quê? A verdade. Você está no conhecimento da verdade. Você tem entendimento, você congrega aqui. Você recebeu a palavra de Jesus. Então aqui é o seu lugar onde você recebeu esse conhecimento. Mas em meio a tantos ministérios, o que seria a verdade? O que seria o conhecimento da verdade? Aí você pensa, qual seria o conhecimento da verdade que Cristo veio trazer a nós? Uma observação: muitos vivem o espírito da mentira, porque o espírito da verdade foi derramado através de Jesus vindo a esse mundo. Então o espírito da verdade que o mundo não pode receber, que o mundo está totalmente perdido, somente aqueles que buscam pela verdade terão acesso à verdade e vão sair do engano. Uma pergunta que eu faço ao irmão Lécio: na sua visão, quando você congregou em outros ministérios, qual era o ensinamento? O que eles falavam acerca da verdade de Jesus Cristo? No texto que eles, muito ensinamento do Velho Testamento era dízimo, pregam muito dízimo, campanhas, coisas que estavam no Velho. Sim. Só coisas fundamentadas somente no Velho Testamento. Só ensinamento do Velho mesmo. Então, quando você aprende de uma forma, da forma que eu aprendi, então eu estava aprendendo errado. Mas depois, o conhecimento desse Evangelho que eu aprendi agora, que é o Evangelho, completamente muda o conceito que você aprende. Então, há uma mudança de comportamento. Então, aquilo que você acha que é verdade, não. Aquilo que é o velho só traz mentira, não traz esclarecimento, que é o Evangelho. Então, muitas pessoas, eu me apegava muito no Velho Testamento. Depois de muito tempo conhecendo essa comunidade, eu tive o esclarecimento do que é a verdade. É assim que eu fui me transformando e sendo o ensinamento correto. Na visão do irmão Gustavo,
Você já passou por outros ministérios. O que eles ensinavam acerca da verdade de Jesus Cristo? Eles ensinavam mais a comercialização do Evangelho. O negócio é dinheiro, dinheiro, dinheiro e nada de verdade do Evangelho. O foco deles é faturar, é o dinheiro, é o lucro. Agora, a verdade, a palavra, não tem. É só o Velho Testamento. Então, você vê que muitas pessoas que vão terem acesso, né, ao que está sendo falado pela direção do Espírito Santo, vão se enquadrar em tudo isso. Vão se enquadrar. E aí você observa que a resposta, quem traz o Evangelho, é o Espírito Santo. Como está no 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 3 ao 5. Observe atentamente. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 até o 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, esse é o desejo do Pai, que é que todos os homens se salvem e tenham acesso ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Se o apóstolo Paulo mencionou isso a Timóteo, o que vocês entendem como mediador? No Velho Testamento nós tínhamos um mediador. No Novo Testamento nós temos outro mediador. Na sua visão, quantos mediadores vocês conheceram? E como a palavra diz, existe somente um único mediador entre o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Qual é o outro mediador que você conheceu? E muitos vivem ministrando debaixo da cobertura da lei, direcionado por esse mediador que recebia ensinamentos e assim manifestava ao povo. Então é diferente hoje. Muitos ministérios são da mesma forma. Qual é a sua visão relacionada a isso quando você passou em outros ministérios? Qual é o mediador que estava diante desses ministérios? E qual é o ensinamento que vinha direcionado por esse mediador? No Velho Testamento, eu achava que o entendimento que eu aprendi assim, que era Moisés mediador. Mas depois que eu tive o conhecimento do Evangelho, hoje eu sei que é Jesus Cristo. O único mediador é Cristo, nesse fundamento do Evangelho. Para mim, Moisés era o mediador. Mas aí você examinando as Escrituras, você sabe agora que o mediador é Jesus Cristo. E na sua visão, irmão Gustavo, no Velho Testamento, qual é o mediador? No Novo Testamento, é o mesmo mediador ou não? Não, totalmente diferente. A lei é Moisés, né? Mediador das pessoas que vivem na lei, Moisés. E quem vive na graça, na verdade, é Jesus Cristo, o único e o verdadeiro mediador. Então, a resposta a esse elemento que foi falado, se fosse dois mediadores, a palavra teria que mencionar. O apóstolo Paulo teria que mencionar que havia dois mediadores e não somente um mediador. Então, é fato, pela palavra, que aqui está, ele anula o mediador e deixa somente Jesus Cristo na natureza como um homem. Ele está falando como um homem, não está falando na essência espiritual. Ele está falando como homem. Ele anula o mediador que muitos acreditam ser o mediador entre Deus e os homens no Velho Testamento, e muitos acreditam que é Moisés. O Evangelho diz que é somente Jesus Cristo. E como você mencionou também, por que as pessoas têm que ter esse conhecimento? Pense, se as pessoas desconhecerem os seus direitos, essa pessoa é fácil de ser lesada, enganada, manipulada. Então, se ela tem acesso aos seus direitos, ela vai saber o que é certo e o que é errado. Então, nas Escrituras é a mesma coisa. Quando
acesso aos seus direitos espirituais, ela conhece, ela aprende, nenhum homem, nenhuma pessoa vai enganar ela o quê? Mais. Nenhuma pessoa. Então, se ele quer, o Pai quer, esse é o dever do Pai, quer que todos se salvem. Então, se ele quer, não existe ninguém salvo, como muitos ensinam. Há um povo eleito, não existe. A palavra diz, ele quer que todos se salvem. Então, não existe ninguém salvo. Mas que o desejo do Pai é esse. Mas mediante o conhecimento, mediante o entendimento, mediante o discernimento, para que a pessoa não possa ser o quê? Conduzida por falsas doutrinas. Porque foi isso que foi mencionado aqui. Então, o conhecimento é importante a todas as pessoas. Porque não importa onde a pessoa esteja, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Se ela tiver o conhecimento, ninguém vai enganar ela. Ninguém vai trazer doutrinas que não estão fundamentadas no Evangelho. E a pergunta que eu faço a vocês, na visão de vocês, que muitos acreditam que a Bíblia no todo é o ensinamento de Cristo. Na visão de vocês dois, vocês acreditam que a doutrina de Cristo é o Evangelho, que no caso é o Novo Testamento, ou vocês acreditam que a doutrina de Cristo é o Velho Testamento? Antes de Cristo, não é? E descer, depois de Cristo, o Evangelho? Ou a Bíblia no todo? O que vocês acreditam? Qual é a doutrina de Cristo? E, fazendo uma comparação, quando vocês estavam em outros ministérios, a doutrina que lá prevalecia era baseada em qual parte da Bíblia? No Velho Testamento, no Novo Testamento ou na Bíblia no todo? Aquilo que eu aprendi antigamente era no velho, né? Ensinamento do velho, porque não tinha esclarecimento, né? Porque eu não tinha essa visão do que era o Evangelho. Então você vai aprender diferença e forma, tanto o velho como o novo. Então para mim era o velho, que eu era fundamentado no velho. Até mesmo quando você aprende algo do velho, você fica fazendo coisas que os homens antigamente faziam, como Moisés, Daniel, esses homens que eram da lei, né? E no Evangelho, completamente diferente daquilo que o ensinamento que eu aprendi. Você, Gustavo, como é o ensinamento? Igualmente, sempre no Velho Testamento, os pastores sempre trazem versículos que não edificam em nada, né? Morte, destruição, desgraça. Agora você entra no Novo Testamento, na graça é totalmente diferente, né? Totalmente, o ensinamento é maravilhoso, perfeito. Então você observa que o ensinamento é igual, né? Então você passar por vários ministérios, vários lugares, mas o fundamento sempre foi o Velho Testamento. Como você mencionou, vai fazer muitas campanhas, né? Campanhas baseadas sempre no dinheiro. Então, qual foi o dia, o momento que Jesus fez campanhas com dinheiro? Se as pessoas começassem a olhar para Jesus e ver os seus ensinamentos, a forma que ele agia, a forma que ele ensinava, muitos não saíram da mentira. Não, porque acreditam que somente a busca pelo dinheiro, pelo poder aquisitivo, é o que vai conduzir o coração das pessoas. E como foi mencionado, pessoas estão sendo comercializadas. Tudo isso está vinculado à doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, Jesus jamais comercializou os homens, jamais sufocou os homens pela prosperidade, pelo dinheiro. Não. Jesus oferecia a cura, a libertação, o milagre. Claro que Jesus precisava também do dinheiro para fazer a obra, a missão, para passar de cidade em cidade, mas de forma alguma ele ficava sufocando as pessoas ou prometendo algo às pessoas vinculado ao dinheiro. Então, muitas pessoas vão assim aprisionadas e fogem totalmente da doutrina de Cristo. Então, se você observar qual é a doutrina de Cristo, a maioria das pessoas que estão na cobertura da lei vão falar o Velho Testamento. Vão falar o Velho Testamento. Como vocês estavam lá, era o Velho Testamento. Se você chamar qualquer pessoa que está congregando, ela vai falar que a doutrina de Cristo é o Velho Testamento.
vão observar que a doutrina de Cristo é totalmente diferente. Então, vocês vão observar, segundo a Epístola de João, só tem um capítulo só, olha só, essa é a verdadeira doutrina de Cristo. Essa é a verdadeira. Diz a palavra: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, todo aquele que prevarica é a pessoa que ultrapassa os ensinamentos de Cristo. Infelizmente, muitos lugares, muitos ministérios estão ultrapassando a doutrina de Cristo por causa do dinheiro, por causa de campanhas, para fazer as pessoas ficarem refém das belezas materiais, das coisas materiais. E a doutrina de Cristo quer que o homem venha perseverar nessa doutrina, venha permanecer nessa doutrina, venha permanecer nesse ensinamento. Então, a doutrina de Cristo é o Evangelho, porque Jesus se manifestou nesse mundo para trazer a graça e a verdade. Veio trazer a graça e a verdade. Sem Jesus Cristo, nenhum homem, a humanidade, não teria acesso à graça e à verdade. Então, mencionando isso, a doutrina de Cristo, o homem tem que perseverar nessa doutrina, nesse ensinamento. Se ele estiver fora dessa doutrina, não estiver enquadrado nessa doutrina, ele não terá nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, mas terá um Deus falso, terá um Filho falso, um Espírito Santo falso, acreditando ser verdadeiro, mas sendo manipulado e conduzido por doutrinas que não estão enquadradas em Cristo Jesus, é o Evangelho. Então, como ser missionário, olha só que interessante aqui. Em segunda Epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 8, olha só o que está acontecendo em muitos lugares. É isso. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não domina. Então, essa é a resposta. Pessoas sendo comercializadas pela avareza. A avareza faz o homem perder a sua salvação, não terá acesso ao conhecimento de Cristo. Então, a doutrina de Cristo faz o homem sair de tudo isso, sair desse engano da avareza. Infelizmente, os homens enquadrados com doutrinas baseadas no Velho Testamento traz campanhas e cima de campanhas, sempre com envelope, com uma certa quantia dentro desse envelope, sufocando a fé das pessoas, amedrontando, fazendo as pessoas ficarem refém. Então, se a doutrina de Cristo é o Evangelho, e o Pai quer que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade, então Ele quer que as pessoas conheçam, entendam, e não sejam prisioneiras da avareza, prisioneiras do dinheiro, prisioneira de homens, de doutrinas de homens. Tem muitas doutrinas que nem mesmo estão no Evangelho, e são de homens, ou doutrinas fora de Cristo. Então, o Senhor observa atentamente, em meio a tantos mistérios, o que seria a verdade? O que seria esse conhecimento da verdade? O que seria? Então, em João capítulo 8, observa, João capítulo 8, diz a palavra. João capítulo 8, no verso 32 e 33, diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus estava instruindo, ensinando os judeus. Então, observe atentamente a conjugação do verbo.
Ele disse aos judeus que conhecereis. Então, se conhecereis, esses judeus que ali estavam ouvindo da boca de Jesus, não conheciam a verdade, estava saindo da boca de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, qual seria essa verdade que iria libertar os judeus? Que verdade é essa? Conhecimento é esse. Então, Jesus veio com o foco de libertar as pessoas da mentira. Se Jesus mencionou que eles iriam ser libertos pela verdade, é fato que a verdade de Cristo, aquele que deveria se manifestar, não estava dentro do coração dos judeus. Não estava. Se estivesse, jamais Jesus deveria ensinar e mostrar a eles. E você ensinar atentamente. Ele vai: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um mistério aí. Ele vai mostrar uma sequência. Olha só. No verso 38, ele diz: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Quantas pessoas passam desapercebido, leem e releem e não conseguem perceber? Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês vão responder. Quando vocês estavam na cobertura da lei, então, na lei, quando vocês estavam na lei, vocês comungavam lá, vocês lembram esse texto? Foi ministrado várias vezes no ministério. Passou desapercebido, ninguém percebeu, ninguém entendeu que Jesus estava falando aos judeus. Vou falar novamente: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Pergunta ao irmão Lécio: quando você estava congregando, é a doutrina que você estava baseada nos ensinamentos desse ministério, que é o Velho Testamento, quantas vezes você leu e leu isso aqui? Quantas vezes foi ensinado? De quantos pais estavam nesse versículo aqui? Quantos pais? É um pai só? Ou são dois pais? A visão deles passava desapercebido. Por que passava desapercebido? Que eles leem e acham que o Pai que Deus está falando é o mesmo do que está o quê? Mencionando. A diferença de um para o outro. Então, lá você vê, na visão desses mistérios, alguém, alguma vez, falou para vocês que nessa passagem Jesus estava falando de dois pais? Naquilo que eu aprendi lá era um pai só, né? Depois que eu conheci o Evangelho, já mostra outra coisa. Que Cristo é o verdadeiro, né? Jesus Cristo. E lá eu aprendi ao contrário. E o irmão Gustavo? Igualmente. Eles falavam que era um pai. Só que o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, né, é o que Jesus Cristo revelou na nova aliança, na aliança. Então, você vê que realmente, por que tudo isso acontece? Porque infelizmente há um véu no coração das pessoas, há um véu que endurece o coração, há um véu que impossibilita as pessoas de terem acesso à luz do Evangelho, à palavra da verdade. Então, pessoas examinam João, leem e releem, mas não conseguem perceber que Jesus está falando de um Pai que ele veio revelar, e o Pai que os judeus cultuavam era um outro Pai, era um outro Deus. Por que ninguém tem coragem de falar isso? Estava vindo da boca de Jesus. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vocês falam do que viste junto de vosso Pai, um outro Pai, um outro Deus. Então, esse é o maior conhecimento, de saber que Jesus veio trazer a manifestação de um Pai justo, de um Pai de amor, onde os judeus não tinham esse conhecimento, esse entendimento. Jesus deu a oportunidade de todos receberem, terem acesso a esse Pai, que não faz acepção por pessoas. Então, você vai observar, se Jesus veio para mostrar um Pai justo, um Pai de amor, aí você vai em 2 Coríntios, olha só, 2 Coríntios, no capítulo 3,
3, eu vou separar para vocês examinem atentamente o que o Evangelho ensina, o que a palavra de Deus nos traz. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 em diante. Observe atentamente a palavra. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, observe, preste minha atenção. O apóstolo Paulo diz: tem uma letra que mata, tem um Espírito que vivifica. Então, uma coisa se opõe à outra. Infelizmente, tem muitos ministros que ensinam, não leem muito a Bíblia, não, porque a letra mata. Mentira, amados. Mentira. Porque essa letra que mata, o apóstolo Paulo vai mostrar, ele vai trazer essa revelação, vai trazer esse conhecimento, ele vai explicar que letra é essa que mata, que espírito é esse que vivifica. Na sequência, no verso 7, e se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então, o apóstolo Paulo diz: se o mistério da morte, gravado com letras em pedras. Então é isso que temos que estar atentos. Então, ele diz que existe um ministério de morte, que foi gravado com letras em pedras. Pergunta bem simples e objetiva: vocês dois dariam ministério de morte para alguém que você ama? Não. Você não, Gustavo? Jamais. Então, ninguém daria ministério de morte aos seus filhos, aos seus pais, a uma pessoa que ama. Mas é fato que alguém deu esse ministério de morte e foi gravado com letras em pedras. Então, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, é o Evangelho que está dizendo. Então, não vem do irmão Davi Roberto, não vem do irmão Nécio, não vem do irmão Gustavo, vem de Cristo através do apóstolo Paulo. Então, esse ministério de morte foi dado. Aí eu pergunto para vocês: o que foi gravado com letras em pedra? Pergunto aos dois. A lei de Moisés, que era do lado do Velho Testamento, né? Foi que a gente aprendeu assim, no Velho, mas o que dá os conhecimentos hoje é Cristo. No Evangelho é Cristo. Lá no Monte Sinai, Moisés. E você, Gustavo? Lei de Moisés. Então, a palavra é direta, não tem para onde correr, fugir. Foi gravado com letras em pedras. Então, é as 2 tábuas de pedra. É os mandamentos do Velho Testamento. Não sou eu que estou falando, a palavra está falando. Então, a palavra diz, a palavra ensina. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o Evangelho. Continua, ele diz. E ainda no finalzinho ele fala: a qual é a transitória. Vocês sabem o que é algo transitório? É algo passageiro. Então ele diz: esse ministério de morte, gravado com letras em pedras, diz que era uma glória transitória, uma glória passageira. Continuando. 8. Ele vai fazer uma pergunta: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Mais um conhecimento, mais uma revelação. O apóstolo Paulo diz que é ministério de condenação. Aí ele fala ministério de morte e diz que é ministério de condenação. Continuando. Verso 10. Porque também ele foi glorificado, nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tem, pois, a esperança, os anos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os
somos como Moisés, que teve um véu sobre a sua face, que não viesse enxergar, a perceber a glória das glórias. Então as pessoas estavam sendo enganadas lá no Velho Testamento. Eu falo Moisés, se refere ao Velho Testamento. E observe o verso 14, que diz o verso 14. E muitos vão ficar perplexos, né? Com o que realmente está no Evangelho. Quem diz é o irmão Lécio? É o irmão Gustavo? É o irmão Davi Roberto? Não. Quem diz, a palavra de Cristo, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, todos os seus sentidos foram endurecidos. O principal sentido é o coração, a consciência, o entendimento da pessoa. Esse sentido faz a pessoa não perceber, não enxergar, porque há um véu que cega as pessoas, há um véu que endurece o coração, há um véu que possibilita as pessoas terem acesso à palavra de Cristo, ao conhecimento pleno da verdade. Ele diz que Cristo aboliu o Velho Testamento. Então ele aboliu o Velho Testamento. Você fala, mas irmão, ele aboliu o Velho Testamento com qual intenção? Se ele aboliu o Velho Testamento, é simples se entender. Ele não quer que ninguém viva o Velho Testamento. Quer que as pessoas vivam no Evangelho, vivam no Novo Testamento, vivam nas boas novas, em boas notícias que Cristo traz ao nosso coração. Então, e aboliu o Velho Testamento. Mas você vai observar que aqui explica, quando Cristo traz isso no nosso coração, na nossa vida, que o Velho Testamento foi abolido. E fala no verso 15: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, observe, preste atenção. O apóstolo Paulo tomou cuidado. E até hoje, quando é lido Moisés, como assim, amados? Lido Moisés é figura do Velho Testamento. Então, quando é lido Moisés, é lido o Velho Testamento. Então, quando é lido o Velho Testamento, o coração deles está realmente o quê? Com o véu. O véu está no coração, impossibilitando eles de olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de ter acesso à sua doutrina, ter acesso ao Evangelho da vossa salvação. E aí no 16 ele fala algo mais profundo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Então, para se converter ao Senhor, tem um véu que vem de Moisés, que vem do Velho Testamento. Se esse véu não for tirado do coração, não haverá a verdadeira conversão, não haverá o primeiro batismo na sua consciência, no seu entendimento. Então, é isso que faz. Então, Cristo aboliu o Velho Testamento. Cristo trouxe isso a nós. Ele traz a vocês também, terão acesso a essa palavra, a esse ensinamento que vem do Espírito Santo. Então, Cristo aboliu. Ele quer que você viva no Novo Testamento, no Evangelho. Saia da lei, saia da doutrina da lei, mas viva da doutrina de Cristo, que é as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, foi abolido. Então, quando ele traz isso no nosso coração, ele faz você ter acesso a algo maravilhoso, algo sublime, algo que faz os nossos olhos se abrirem e ter uma visão totalmente diferenciada, de comparar as coisas espirituais com as espirituais. Muda, a mente da pessoa muda, começa a pensar de uma forma, não é a mente da lei, não é a mente de Moisés, é a mente de Cristo. O homem espiritual compara bem tudo aquilo que Cristo ensina, daquilo que Cristo mostra, e todos os seus discípulos, apóstolos, trouxeram esse conhecimento, esse entendimento, mas as pessoas abriram seus olhos
e saírem da cegueira espiritual que se encontram. Então, o Velho Testamento foi abolido. Só que muitos não querem contestar. Não, irmão, não é bem assim não. Jesus falou que não veio abolir, abrogar, destruir a lei. Não veio. É só que se esquecem de ver que Jesus mostra a eles o texto e o contexto. Então nós temos que ter essa resposta. Você tem que ter essa resposta. Você tem que ter acesso a isso. Como está em Mateus, olha só. Mateus capítulo 5. Observe. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Diz a palavra: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Pronto. É isso que as pessoas falam. Eu fico com Jesus. Então fica você com o apóstolo Paulo. Só que as pessoas querem usarem de argumentos para não saírem da lei, para não saírem do Velho Testamento, para não renunciar à lei, para não viver de fato de verdade com Cristo. Só que quando Jesus falou isso, ensinou isso, ele falou em vida. Ele não tinha sido crucificado, tudo não tinha sido consumado. E aí ele vai mostrar o contexto, que muitos não querem o quê? Ler, entender. Olha o 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio sobre tirar a lei, sem que tudo seja cumprido. Então, tudo isso que Jesus falou, ele veio nesse mundo, cumpriu a lei. E outra observação: ele cumpriu a lei que não era dele e nem do Pai. Cumpriu algo que não era dele. Um propósito maravilhoso será mostrado daqui a pouco. Então, de fato, o Velho Testamento foi abolido. Ele falou isso antes da sua crucificação. E tudo ia ser consumado. E onde tudo foi consumado? Na cruz, onde o véu se rasgou em duas partes. Isso aconteceu. Então, as pessoas têm que ler o texto e o contexto. Ah, mas Jesus não veio apenas destruir a lei os profetas. Ele veio cumprir. Ele falou a verdade. Ele veio cumprir. Ele cumpriu a lei. E a lei se concretizou no seu batismo. Se concretizou no seu batismo. Ele cumpriu a justiça. Eu vou provar para vocês que se cumpriu no batismo de Jesus. Como está em Mateus. Só você colocar um pouquinho só. Mateus, capítulo 3, verso 3. Então aqui mostra quando ele cumpriu toda a lei. Você sabe quantos mandamentos há na lei? Você já estudou sobre isso? Você já buscou sobre isso? São mais de 600 mandamentos. São 613 mandamentos. São poucos? Jesus cumpriu todos eles. E se cumpriu aqui, ó. Por isso que não só o Velho Testamento foi abolido, como a justiça da lei, o Velho Testamento se cumpriu através de Jesus. Foi o único que conseguiu cumprir isso. Ele vai falar aqui na sequência, ó, Mateus capítulo 3, verso 13. Ó. Então veio Jesus da Galileia, ele com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então, pergunta que eu faço: deixa cumprir toda a justiça. Amados, não sejam enganados, não vivam da mentira. Muitos dizem que Jesus veio, se batizou para dar exemplo. Mentira. Se você acredita nisso, você está sendo manipulado. Você está sendo enganado. Jesus veio a cumprir a lei, que não era dele e do Pai. Ele cumpriu a lei e se cumpriu aqui, ó, no batismo. E João se opunha em batizar Jesus. Ele falou: deixa que assim se cumpra toda a justiça. E se cumpriu esse batismo. Aqui se cumpriu a justiça. Então o Velho Testamento foi abolido, sim.
Não só foi abolido, quando tudo que Jesus fez, realizou, naquilo que não era de procedência dele e do Pai, ele cumpriu. E assim tudo foi consumado quando ele se crucificou, quando ele morreu por nós. Então, é isso que guardar no seu coração. Eu vou trazer mais um texto. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que estão. Vocês já ouviram essa ministração em vários lugares? Quantos ministérios pregam, Oh, que Deus maravilhoso! Jesus foi batizado. Está vendo, irmão? Está vendo, irmão? Como Jesus batizou, eles batizaram, como Jesus, ele deu exemplo a nós, faça do mesmo jeito. Só que todos se esquecem o que Jesus falou. Ele veio e cumpriu essa justiça no batismo. Ninguém fala isso. Ninguém ensina isso. Por que não ensina isso? Porque ninguém quer mostrar realmente a verdade. Quando vocês passaram por esses mistérios, os dois irmãos passaram por esse mistério, alguém falou para vocês que nessa passagem do batismo, Jesus disse que veio e cumpriu a justiça? Se realizou esse batismo? Quando eu estava no entendimento do Velho Testamento, eu achava que era isso, né? Mas eu, na forma que eu aprendi, era da forma errada. Já no Evangelho já é outra coisa, porque no Evangelho fala que Jesus ele cumpriu na cruz, como está lá em João versículo 19, né? No texto bíblico que até por Deus fala, nós temos uma lei, conforme essa lei deve ser crucificada. Então, naquilo que eu aprendi, que é João 19, no verso 7 diante. Eu achava que foi transgressor isso, né? Então, na forma que eu aprendi lá no Velho Testamento, então, eu achava que era certo. Mas o Evangelho mostra outra coisa. Até ali, Jesus não tinha cumprido. Ele só cumpre quando está na cruz. Então, Jesus ali, ele estava ainda fazendo os seus... Já sendo no batismo. Né? O que era falado desse batismo? Era para dar exemplo, que muitos ensinam isso, né? Para dar exemplo de um batismo. Só que na verdade, esse batismo tinha uma finalidade, tinha um propósito, de algo profundo, de algo poderoso, que nem o homem conseguiu cumprir. E o irmão Gustavo. Então, interessante que, analisando assim, na lei, igual o irmão citou, o ensinamento é igual, né? O que eles passaram para você foi o mesmo que passou para mim e passou para milhares de pessoas. E ministérios diferentes, né? Várias denominações, várias congregações diferentes, mas com o mesmo foco, o mesmo ensinamento. Então, esse é o batismo. E aí, Gálatas, capítulo 3, guarda isso no seu coração. Não aceite voltar para algo que não é bom para a sua vida, algo que não faz bem para a sua vida espiritual. Eu vou trazer isso para você. Gálatas capítulo 3, no verso 10 em diante. Observe atentamente. Gálatas capítulo 3, verso 10. Depois desse texto, o irmão Gustavo vai fazer um louvor. Olha isso. Gálatas capítulo 3, verso 10. Diz a palavra: todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Antes de continuar, vou fazer a pergunta para os dois. Tem as obras da lei e tem as obras da graça. Então, o apóstolo Paulo está mostrando: todos, no plural, todos, somos todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pergunta: cita, se você lembrar, que foi ensinado no Velho Testamento, quando você sabe outros mistérios. Ensina duas coisas, não tem problema. Duas obras da lei que era ensinado quando você estava em outro ministério, a cobertura da lei no Velho Testamento. Tem as obras da graça, as obras da lei. Você pode citar uma que você mencionou no começo, nós estávamos dialogando sobre isso, sobre o ensinamento de Cristo.
daçaria o dízimo, né? Os preletores pegavam, você vai ser amaldiçoado. Deus vai te amaldiçoar se você não dá isso aí. Então você tem que cumprir lá, não, aqui as 3. Então eles fazem uma opressão, e colocando medo para quem siga os ensinamentos desse mal aqui as 3. Né? Então você vê que aí a obra da lei que são as mais ensinadas, todos os mistérios, que são a cobertura da lei, que a lei está realmente na cobertura da graça, não ensina dízimo de forma alguma, mas vocês passaram lá. Então é obra da lei. Se o dízimo é pedido em vários lugares, na cobertura da lei, quem está falando? É o irmão Davi Roberto? Não. É o irmão Lécio? É o irmão Gustavo? Não. É a palavra de Deus. Está dizendo que são obras da lei e estão debaixo de maldição. Então quem dá o dízimo está debaixo de maldição. O irmão Gustavo também passou por esses mistérios. Essa obra da lei era ensinada da mesma forma? Da mesma forma, opressão o tempo todo, né? Eles usavam os versículos da lei que trazem maldições, desgraça para a pessoa dar o dízimo, né? Aí a pessoa ficava com medo e não tinha jeito, né? Dava o dízimo. Fazia, né? Com medo, né? Então, não fazia por amor, fazia por temor, né? Por desespero. Então, você observa que as obras da lei foi mesmo mencionado. O dízimo é obra da lei. Como o irmão Lécio mencionou, Malaquias. Só que as pessoas não conseguem perceber, eu vou entrar nesse detalhe. Você examinar Malaquias, o dízimo era recolhido pelos sacerdotes, levitas. Somente os levitas tinham a responsabilidade de recolher o dízimo. E o dízimo era realmente para o povo de Israel. Então, vinculado ao Velho Testamento. Então, por que muitos estão recolhendo o dízimo em vários lugares? Não são levitas, mas recolhem o dízimo. Eu vou entrar nesse estudo que é algo profundo, mas é uma obra da lei. Uma outra obra da lei que muitos guardam, né? Judeus, enraizantes, outros ministérios guardam, é a guarda do sábado. Então, quem guarda o sábado? Uma obra da lei. Eu mencionei, nós mencionamos 2 obras da lei, tem muito mais. Então, cada obra da lei faz o homem estar embaixo de maldição. Se você está agindo com obras da lei, você está debaixo de maldição, porque está na palavra. Então, ele vai mostrar o que é feito através de Cristo, para você não permanecer mais debaixo de maldição, diante dessas obras da lei. Na sequência, no verso 10 novamente, para reforçar todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas estão escritas no livro da lei para fazê-las. 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então o justo viverá do Evangelho. Viver da fé, viver do Evangelho. É olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Viver da fé. Evangelho dentro do nosso coração. Olha o 12. Ora, a lei não é da fé. Então ele faz uma comparação. Ora, a lei é uma coisa e a fé é outra, totalmente diferente. Mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Guarda isso no seu coração. 13. Cristo nos resgatou das maldições da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pensa, amados. Se Cristo te resgata da maldição da lei, a maldição que está lá no Velho Testamento não vem do nosso Senhor Jesus Cristo, não vem dele. Então, essa maldição, que Jesus resgata as pessoas dessa maldição, não tem fundamento algum de falar que Jesus deu as maldições, colocou todos nós debaixo dessa maldição, depois que ele deu essas maldições, ele tirou, resgatou nós das suas próprias maldições.
tem compreensão alguma disso. Então, guarda isso. Cristo te resgatou das maldições da lei. Se os homens que estão em vários mistérios que pegar você e levar você novamente para o Velho Testamento, viver com obras da lei, está debaixo de maldição, não aceite isso. Não aceite isso, não acredite nisso. Cristo nos resgatou. Se te resgatou, não quer que você venha a permanecer preso com maldições, preso com coisas ruins. Porque Jesus trouxe a graça e a verdade. Sem a graça e a verdade, nós estaremos totalmente perdidos. Olha só, João, capítulo 1, vocês vão observar o que diz em João. Olha só, João, capítulo 1, verso 16 e 17. João 1, verso 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por quem? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Sem Jesus, sem a manifestação de Jesus, teríamos acesso à graça? Teríamos acesso à verdade? Qual é o contrário de graça? Qual é o contrário de graça? Desgraça. Qual é o contrário de verdade? Então, o contrário de graça, desgraça. Maldição, contrário de verdade, mentira. Então Jesus trouxe uma graça, não tínhamos acesso. Trouxe a verdade, não tínhamos acesso. E a lei foi dada por Moisés. Se a lei viesse do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a lei teria que ser dada também através de Cristo. Não foi isso que foi ensinado. Foi dada através de Moisés. E o verso 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, Jesus trouxe essa graça a nós. Graça. Trouxe a verdade. Trouxe a palavra para trazer um selo no nosso coração. Entendimento maravilhoso. Então, Ele trouxe isso. Então, quando Ele traz isso, por isso que Ele resgatou você das maldições. Por causa dessa graça, dessa verdade. Então, que você permaneça com a maldição na sua vida, sendo assolado, que isso não é de procedência de Cristo, é de procedência de um falso Deus, de um outro Senhor. Não tem nada a ver com Cristo Jesus. Ele resgata nós, Ele tira esse fardo pesado, esse jugo de servidão. Ele tira, como está em Mateus capítulo 11, olha só, Mateus capítulo 11, no verso, deixa eu resumir aqui, no verso 27. Mateus capítulo 11, verso 27. Diz a palavra: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, é algo profundo, uma revelação profunda. O Pai só é revelado através de Jesus, a quem Ele quiser. Não é qualquer um que tem acesso ao Pai, ao conhecimento do Pai. Aí Ele fala, no 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Interligando capítulo 3, Cristo te resgatou das maldições. Então, quando ele fala, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, ele está falando desse cansaço, dessa opressão, das maldições da lei. Ele te resgatou. Então, vinde a mim. Quando você vem a Jesus, ele te resgata, te tira de algo que não provém dele. Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. Então ele está mostrando que o jugo das maldições da lei, no Velho Testamento, é um jugo de servidão. Que o fardo da lei, o fardo de maldição, é fardo pesado. Jesus veio para tirar todos nós. Pode falar alguma coisa sobre isso que eu mencionava, meus irmãos? Esses textos que o pastor vem contando, os textos do Evangelho, como tem um texto também bíblico, que está no Evangelho, que é Gálatas 5:4, diz que todos que tiver na lei de Cristo está desligado, né? E eu ficava pensando, o que é desligado? O que é desligado? Então, eu queria saber o que era desligado, porque eu vivia na lei. Aí quando eu comecei a ver esse texto, ligado para 5:4, eu falei, se eu ficar na lei, esse texto falava o quê? Falava para mim sair da lei, que eu tivesse desligado, ou seja, eu pertenço a Cristo, ao Evangelho. Isso mesmo. É isso que você mencionou, que é profundo, né? Aí como as pessoas ouviram o irmão falar, é bom sempre mostrar na palavra, né? As pessoas confirmarem. Então está em Gálatas, como o irmão Lécio, né? Ouça a revelação profunda. Capítulo 5, em Gálatas, verso 4. Ele mencionou: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, a palavra é reta, é direta no seu coração, na sua vida. Você está separado de Cristo. Se você está se justificando pela lei, você não está com Cristo, você está separado. Foi isso que se torna. O irmão Gustavo pode falar sobre isso também. O grande problema, né, é o véu, né? A imunidade. A pessoa fica imune a receber a nova aliança, a graça, a verdade, por conta desse véu de Moisés, da lei. Então, para quebrar esse véu, só Jesus Cristo pode quebrar, arrancar essa pedra do coração. A pessoa tem que ser humilde, né? Tem muitas pessoas que é ignorante, não tem humildade para receber a revelação e acabam ficando na lei, por baixo das maldições, infelizmente. É isso que acontece. Então, é uma oportunidade que as pessoas têm, através da manifestação do Espírito Santo, pela sua palavra, as pessoas podem sair de algo que se sente prisioneiras, porque aqui está o verdadeiro entendimento que Jesus traz ao nosso coração. Então, não deixe de viver com Cristo, estar separado de Cristo. Viva com Cristo. Cristo aboliu o Velho Testamento. Cristo te resgatou de um ministério de morte. Cristo te resgatou de um ministério de condenação. Cristo aboliu o Velho Testamento. Por que ele aboliu o Velho Testamento? Porque tem maldições lá no Velho Testamento. Por isso que Cristo resgatou todos nós das maldições da lei. Não aceite os homens te conduzir novamente para algo que não vai fazer bem para a sua vida espiritualmente. E agora, como eu falei, né, o irmão Gustavo vai fazer um louvor. Fica à vontade, irmão Gustavo. Fazer um louvor a Cristo.
refletir, eu chamo de interrogação, que será ministrado nos próximos estudos acerca daquilo que Cristo vai trazer a todos nós. Está em Colossenses, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Olha só. Colossenses, capítulo 2, verso 1. Diz a palavra: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão na Odisseia, por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Tem um tracinho, Cristo, porque o mistério de Deus que é revelado por Cristo. Então você tem acesso a esse mistério. E você está tendo acesso, uma parte desse acesso, o Espírito Santo está dando a oportunidade, mas está muito mais para você ter acesso a esse mistério que Cristo vai te revelar, vai tirar você de algo que você está passando, vai fazer você ter acesso ao conhecimento com os seus direitos espirituais. Aí continuando, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo. O maior mistério do Deus verdadeiro é em Cristo, que traz a resposta, o socorro na sua vida espiritualmente. Então, é isso que nós viemos aqui fazer. A missão de Cristo. Não que sejamos melhor do que alguém, mas nós temos que proclamar, falar desse Evangelho, porque as pessoas que estão sedentas, talvez estão buscando há muito tempo na sua vida conhecimento, possam ter oportunidade através da vida de todos nós. E somos simples homens de Deus, irmãos, estamos em comunhão com a intenção única, verdadeira do nosso coração de propagar o Evangelho. Nossa intenção é somente essa: as pessoas tenham acesso ao Evangelho, conheçam a palavra de Deus e permaneçam com Cristo, porque nós congregamos no ministério, nós somos da comunidade do Evangelho e Vida, que se encontra na Avenida São Miguel, número 8000, em São Paulo. Então, nós estamos aqui comigo. Então, a intenção é essa. Nós não somos nada sem Cristo. Nós não somos nada sem o Espírito de Cristo em nós, sem o Espírito da verdade. Então Ele quer que você busque por Ele, você conheça, você entenda, você seja maduro na fé, você cresça espiritualmente, que você busque por Ele, porque Cristo quer proporcionar algo maravilhoso na sua vida, nas profundezas do seu coração. E nós vamos fazer o último louvor com o irmão Gustavo. Fica à vontade, irmão. Te amo, tua graça nunca falha. Eu estou tua
Salvador Jesus Cristo. Agradeço ao irmão Lécio, ao irmão Gustavo, o louvor, a adoração, o diálogo, com as perguntas e respostas. E nós estamos encerrando esse programa que eu creio que foi abençoado, maravilhoso. Com certeza você possa compartilhar, possa divulgar para pessoas da sua família, pessoas conhecidas, seus amigos, e assim alcançar vidas. Essa é a nossa missão, o resgate de vidas, a terem uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Graça e paz a todos.